Agora que vocês já assistiram ao vídeo e responderam no caderno o que são micro-organismos, nós vamos fazer a atividade, vamos ler o livro Encontros. Aqui inicia falando sobre um micro-organismo conhecido como fungos, tá bom? O primeiro exemplo citado aqui é sobre uma levedura. Esse micro-organismo, ele acaba ajudando na produção de pães, bebidas e etanol. Olha só, alguns tipos de fungo fazem fermentação, liberando álcool e gases. Os gases fazem o pão crescer. Então, quando vê lá, não sei se vê quando vê a mãe fazendo pão, sovando o pão e deixando para descansar depois, quando ele está descansando, na verdade, as leveduras que estão agindo e fazendo aquela massa crescer, tá? Olha o outro exemplo. O etanol é um tipo de álcool utilizado como combustível. É obtido pela fermentação do caldo de cana-de-açúcar. Aqui também tem no livro a escrita do nome científico desse micro-organismo, que nós também chamamos de levedura, tá? Que é um fungo microscópico. Microscópico porque a gente só consegue visualizar ele com a ajuda do aparelho microscópio, tá bom? Aí aqui no livro conta um pouquinho a história do microscópio e como ele funciona. Lendo aqui vocês vão ver que nós vamos conseguir ver esses micro-organismos porque o microscópio faz com que aconteça a ampliação, tá, dessa imagem de 100 a 1000 vezes. Então ele aumenta de 100 a 1000 vezes, fazendo com que a gente consiga visualizar esses micro-organismos. Aí na página 135 tem a imagem de um microscópio. E aqui também explica mais um pouquinho de como faz para a gente conseguir visualizar esses micro-organismos, tá? Os materiais a serem observados pelo microscópio devem deixar passar a luz, ou seja, devem ser finos ou estar em uma solução com água para que possam ser visualizados. A luz atravessa o material a ser analisado, chega à lente objetiva e depois passa pela lente ocular, até chegar aos olhos do observador. Então, a pessoa coloca os olhos aqui e vê a lâmina com a imagem para ser observada aqui, tá? Então, ó, aqui que acontece. E tem todas as partes do microscópio explicadinhas aqui no livro. Essa levedura, ó, pode ser vista pelo microscópio óptico. Se eu olhasse pelo microscópio, era desse jeito que nós iríamos ver. Aqui ela foi aumentada em 250 vezes. Os egípcios já fermentavam o trigo e a cevada para produzir pães e bebidas alcoólicas. Porém, somente em 1857 que Louis Pasteur provou que a fermentação resulta da ação de organismos vivos. Nós vamos ver mais um pouquinho sobre ele, que ele é uma pessoa, um cientista importante nesse processo. Aí vamos lá para a página 136 para ler um pouquinho sobre ele. Ó. O Louis Pasteur, ele nasceu em 27 de dezembro de 1822 na França, ele é francês. Foi o primeiro cientista a demonstrar que a produção do vinho envolvia a ação de micro-organismos, especificamente leveduras, que nós vimos nas páginas anteriores. Um tipo de fungo. A descoberta foi realizada com um experimento muito simples. Ao ferver um vinho em fermentação, cessava-se assim a produção do álcool. Cessava quer dizer que parava, né? O processo era monitorado pelo microscópio, no qual era possível ver as leveduras mortas após o aquecimento. Os produtores de vinho, eles enfrentavam um problema com as exportações, porque os vinhos azedavam nas garrafas e viravam vinagre. Aí, esse cientista, ele descobriu que, olha como ele fez para resolver esse problema, que a pasteurização foi inventada. A proposta desse cientista foi aquecer as garrafas com o vinho a temperatura de 55 graus Celsius. Desse modo, as propriedades do vinho eram preservadas e as bactérias eram eliminadas. E até hoje nós usamos esse processo de pasteurização. Como leite, quem compra leite em caixinha pode observar lá que vai estar escrito leite pasteurizado, tá? É esse processo para estar matando as bactérias e eliminando os fungos que poderiam estar estragando esse alimento. Aí, continuando, na página 137, vai falar um pouquinho sobre bactérias.
Entre os seres mais simples do planeta estão as bactérias. Elas foram provavelmente os primeiros seres vivos da Terra. Há vários tipos de bactérias importantes para o meio ambiente e para os seres humanos, que nos auxiliam a fabricar produtos como os produtos lácteos que vimos anteriormente. Aí aqui está falando o que você sabe sobre as bactérias e tem umas perguntas, mas elas já estão todas respondidas aqui nessa outra parte, que eu já vou fazer a leitura para vocês. Ó. As bactérias são micro-organismos muito pequenos e só podem ser vistas por meio do microscópio, em grandes aumentos. Podem ser encontradas na forma isolada ou em colônias, que é um grupo cheio de bactérias. Em todos os ambientes do planeta, há bactérias nas profundezas dos mares, na neve e nas fontes de água muito quente. E aqui tem imagem de dois exemplos de bactérias aumentadas pelo microscópio. Essa imagem aqui, a bactéria foi aumentada em 8.000 vezes. E essa bactéria é um tipo encontrada no intestino do ser humano, tá? Essa outra aqui já foi aumentada em 4.800 vezes. E essa aqui ela já pode causar doenças, tanto nos animais quanto nos seres humanos. Por exemplo, a infecção de urina é uma das doenças que essa bactéria pode causar, tá bom? É isso, então vocês vão ter que responder só aqui na página 136. No próprio livro tem um espaço para vocês estarem respondendo. Deixa eu só conseguir chegar lá para... agora não vai. Aqui. Vocês vão ter que responder essa atividade aqui. Ó. O que é a pasteurização segundo o texto? Encontra aqui como é que é esse processo e responde aqui na página 136. Aí depois que terminar é só tirar a foto e enviar pra gente.